no capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 11. Segunda carta de Pedro. Eu não posso deixar de ler os versos 1 e 2, tá bom? É a apresentação de Pedro. Simão Pedro, servo ou escravo e enviado de Jesus, ou apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco, eu e você e os leitores dessa carta, obtiveram fé, uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento, mais uma vez, pleno conhecimento, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou excelência. Por meio delas, glória e virtude, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Fé preciosa, promessa preciosa, para que por elas, promessas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm à virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, à fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento. Terceira vez que o apóstolo Pedro vai falar do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que a sua palavra do Senhor, ela encontra um lugar todo especial, né? Essa palavra preciosa, ela encontra um lugar precioso no meu e no seu coração, nesta manhã. Eu tenho uma música dos Salmos e Hinos, eu não vou cantá-la toda, mas apenas fazer lembrar, que diz: ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, aos que confiam na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, não temas. A poesia, a letra desse cântico, ainda que indigno, quis acolher, este servo me fez, a vida entreguei, né? Para remiste. É lindo, é muito rico a letra desse cântico. Parece que ele tirou aqui desse texto de Pedro. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele está já no fim da sua vida. Assim como Paulo escreve aos Filipenses, Pedro também ele já está aqui no fim da sua vida.
ele escreve essa carta, ou essas duas cartas, abra aí no capítulo 3, melhor, de 2 Pedro, só vira a página aí da sua Bíblia. Ele dá o propósito aqui da sua carta, ele dizendo: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, em outras palavras, a consciência de vocês. Então, a preocupação de Pedro, também de Paulo, do próprio Cristo, ao final da sua jornada ministerial, é sempre nos advertir a uma vida cristã ascensional, sempre crescente. Jamais nos estagnarmos, jamais nos acomodarmos a um status quo, mas nos indignarmos, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, ficarmos inconformados com a circunstância, às vezes a nossa volta, a nossa própria vida. A gente se acomoda muito facilmente. E nós não podemos cair nessa armadilha. E essa é a preocupação do apóstolo Pedro ao escrever essas duas cartas. Na primeira carta, ele já começa no capítulo 2, dizendo: olha, como crianças desejem ardentemente o leite espiritual, para que vocês cresçam. Né? Vocês estão sendo edificados, casa espiritual, para a habitação de Deus, no Espírito. Então, a proposta nesta manhã é despertar da consciência de dessa nova natureza cristã, dessa nova natureza em Cristo. Às vezes a gente ouve e fala isso: porque eu sou pecador. Sim, há uma natureza pecaminosa ainda, mas há uma natureza divina. Nós somos co-participantes. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se faz novo. Então eu não posso, em nome de uma velha natureza ainda presente, me deixar vencer por ela. A Bíblia está sempre, o Paulo fala: olha, fazer morrer a vossa natureza, fazer morrer a vossa natureza carnal, esquece esse negócio, ficou para trás. Há uma nova vida a ser vivida intensamente, integralmente, e ela é ascensional, ela precisa ser, porque é da natureza dela. E é isso que a gente vai entender aqui nesta manhã. Então, para o despertar da consciência de uma nova natureza em Cristo, nos leva a ter essa consciência de uma fé preciosa. Os versos de 1 a 5, Paulo ele vai repetir essa expressão preciosa relacionada à fé e à promessa. E precisamos entender, meus irmãos, de uma vez por toda, que essa fé, ela foi plantada, ela foi trazida por Jesus Cristo para mim e para você. E nós somos salvos pela graça, pela fé e pela graça de Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de mim, não vem de você. Ela veio de Deus. Então, eu preciso entender que Cristo é o único Salvador e Senhor e o cumprimento da promessa. Essa consciência de uma fé preciosa, ela vem pelo poder de Deus. Não é pelo meu poder, nem pelo seu poder, nem pelo poder da religião, de qualquer religião. Ela vem pelo poder de Deus. É o que ele diz no versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, é o poder de Deus em ação em mim e em você. E é interessante no verso 1, como Pedro, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Esse obtiveram, essa palavra no grego, a ideia de foi lançado sorte. É como se nós fôssemos os sortudos, em que o poder de Deus nos alcançou onde quer que estivéssemos. Eu me sinto um privilegiado, um sortudo. Aqueles que recebem um missionário, um evangelista, na sua cultura, no contexto onde está, no ambiente do trabalho, aqueles que têm um contato com o evangelho de Cristo, através de um mensageiro, é um sortudo. Essa é a ideia. E nós somos
alcançados por esse poder. E junto com isso, todas as coisas que nós precisamos, elas estão e elas partem da fé. Vendo um filme essa semana, eu sou muito chato para ver o que eu vejo. Nesse filme, a preocupação da pessoa era fazer... antigamente você tinha a preocupação de fazer uma reserva, uma caixinha para a faculdade da criança, né? Para os estudos dela. Nesse filme, a preocupação da família era para ter uma caixa para o arrimo, para o apoio para a criança, e a pessoa lá, o artista, fala para o psicólogo. Não sou contra o psicólogo, tá, irmãos? Mas a preocupação era desse arrimo para os terapeutas, para o staff daquela criança quando crescer. E a sociedade está vivendo assim, entendeu? Ela não busca, a gente escorrega muitas vezes, não buscamos o Senhor em primeiro lugar diante da dificuldade. Deus só é buscado quando todos os recursos já são esgotados, tá certo? Mas se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas lhe são acrescentadas. A não ser em casos excepcionais, porque Deus ele é Deus, Ele é soberano e Ele tem um jeito de tratar com cada um, visando exatamente a nossa ascensão, o nosso crescimento, né? Mas eu não preciso esperar que o Senhor me conduza a esses limites, não. Uma vida cristã ascensional, nós já temos tudo que nós precisamos nele, com Ele, para entendermos que, primeiro, o propósito da nossa vida é para Ele. O erro já começa aí. Para quem você está vivendo? Qual o propósito da sua vida? Por que você faz o que você faz? O que te motiva a acordar todas as manhãs? Amanhã, segunda-feira, o que te faz levantar logo cedo? Qual o propósito? Você já pensou nisso? Qual a razão da tua existência? O apóstolo Pedro vai responder. Entendeu? Poder de Deus, o pleno conhecimento, versículo, a parte B, isso nos leva ao pleno conhecimento. Essa palavra pleno conhecimento, ela tem um destaque, ela tem um diferencial na sua grafia, porque ela é grafada no grego como epgnose. Tem um prefixo epi, ou a preposição, ou prefixo melhor, epi, acima, epiglote, epiderme, está acima. Então, é um conhecimento sobre o conhecimento, é um conhecimento pleno, é um conhecimento completo, não há nada acima desse conhecimento, é o conhecimento divino mais profundo, é aqueles mistérios que Paulo, ele chega e ele fala o seguinte: olha, eu desisto. Olha a profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quem? E ele começa a questionar. Esse é o pleno, e isso é dado a mim e a você, meu queridão. Isso está disponível a mim e a você, pelo poder de Deus. Nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum conselheiro, nenhum pastor, nenhum teólogo, nenhum escritor bíblico, porque eles são igual a mim e a você. A fé, essa fé preciosa, esse poder precioso é o mesmo, ele não é diferente. Pedro, Paulo, os apóstolos, os homens da fé, aquela lista lá do capítulo 11 de Hebreus, nenhum teve uma fé diferente da fé que eu e você temos. Talvez a diferença é que eles desenvolveram e nós ficamos, escola dominical, né? De novo, mais um domingo, tem que ir para a escola dominical mesmo, é sério mesmo isso? Tem que ir. Se você quiser viver de forma altaneira, ascensional, sim. E deveria ser a primeira coisa a você se preocupar, era vir para a escola bíblica dominical. Entendeu? Até porque, pela tradição, né, aí pelos entendidos da nutrição, a primeira refeição é a melhor. Né? Então, a primeira refeição é a melhor. O pequeno almoço em Portugal, o breakfast, enfim, o pequeno almoço, o café da manhã é o melhor. Então, se nutra vindo à escola bíblica. E aí nós temos também a promessa do versículo 4, que desemboca para isso. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas.
a linha melódica das Escrituras, ela gira em torno da promessa de Deus, lá de Abraão, na verdade, Gênesis 3, passa por Abraão e vai, entendeu? Até se completar em Cristo Jesus. E a grande promessa aguardada é o retorno dele. É o retorno dele, né? E o texto ele vai seguir nesse tom ascensional. Então, o despertar de uma consciência, da consciência de uma nova natureza em Cristo, nos leva a ter uma consciência. A natureza, meus irmãos, ela determina o desejo, o comportamento, o ambiente e a associação. As promessas nos levam a nos tornarmos co-participantes da natureza divina. O apóstolo Pedro ele vai falar na frente, no capítulo 2 ou 3, que o cachorro ele volta para o seu próprio vômito e a porca lavada a revolver-se na lama, porque é da natureza do animal. O Warren Wiersbe diz que as toupeiras se associam com as toupeiras, porque é da natureza das toupeiras. E aí a minha vida ela vai refletir exatamente que natureza está me dominando. Se a natureza divina, da qual eu sou co-participante, a natureza divina vai me atrair para as coisas divinas. Para o bom louvor, para a boa adoração, para a boa leitura, para o bom estudo, para o crescimento espiritual. Se a minha natureza carnal ela predomina, então eu vou para esse lado. É uma ilustração um pouquinho nojenta e forte, mas eu nunca esqueço, né? Por exemplo, o urubu, né? A ave de rapina, se você servir a ela um frango assado, já está preparado aí nas padarias e restaurantes, tal. Se você pegar um frango assado, colocar numa bandeja, né? E pegar um outro frango, mas apodrecido de 2, 3 semanas, e servir 2 bandejas para o urubu, sabe qual que ele vai escolher? Porque é da natureza do urubu. Então nós temos que, aí eu lembro disso mesmo, porque às vezes eu tenho uma natureza de urubu, de gostar das coisas podres, daquilo que não presta, daquilo que não edifica, daquilo que não traz edificação. Entende? Segundo lugar, meus irmãos, a consciência, despertar da consciência, ela nos leva a essa ascensão de uma fé preciosa. E aqui é onde entra a minha e a sua parte, nesse desenvolvimento, nesse crescimento, nessa ascensão, porque é de única exclusividade minha e sua desenvolver, e assim, não é desenvolver de qualquer forma, não. O apóstolo Pedro ele diz assim que juntando, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Entendeu? Não é essa coisa, eu vou para a escola dominical. Não, você tem que fazer um esforço mesmo. Você tem que vencer a preguiça, você tem que vencer as desculpas, você tem que vencer tudo aquilo que tenta te roubar, te tirar. Gente, a coisa que eu acho mais impressionante é o sujeito que acorda de madrugada para sair correndo na rua, ou então andar de bicicleta com aquelas roupinhas coladas. Eu não faço isso nem morto. Porque também não dá para fazer morto mesmo, né? Tá certo? Aí ele vai falar dessas 7 qualidades, atributos, predicados, para a gente desenvolver. E aí há uma espécie de escada, né? Ele vai falar, olha, junte a virtude, mesmo que excelência, aquilo que é aprovado por Deus, porque de nada adianta uma virtude que não seja aprovada por Deus. Aquilo que é excelente, mas não é aprovado por Deus. Então, associe a virtude ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade e o amor. Então, é um passo a passo, é um degrau após o outro. Você vai ascendendo até chegar no limite, que é o amor que está ligado à virtude. A maior virtude é o amor. A maior excelência é o amor. Eu passo a apresentar um dom sobremodo excelente, que é o amor sacrificial. A turma, às vezes, para na fraternidade. Todo mundo quer ser fraterno. Filadélfia, no grego.
E é interessante quando eu reli de novo a carta à igreja de Filadélfia, lá no capítulo 2 de João, de Apocalipse, melhor revelação de João, o quanto essa palavra ela é forte, ela tem poder e ela cumpre o seu papel. A carta de Filadélfia é a única carta que eles não levam pancada. Né? A turma lá não leva pancada, não leva exortação. Pelo contrário, olha, vocês são fraquinhos, tá, mas vocês permaneceram fiéis, porque vocês não negaram a palavra. Né? A Filadélfia, essa cidade existe até hoje lá na Turquia. Né? E ela cumpriu o seu papel até quando pôde. Os mouros, aquelas guerras lá para trás, lá, acabaram com a cidade. A cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, é interessante. Não sei se alguém já estudou a história da cidade de Filadélfia nos Estados Unidos. Foi a capital provisória dos Estados Unidos e a cidade da promulgação da Constituição norte-americana. E também a cidade que fez toda a diferença na época negra dos Estados Unidos, que foi a cidade que mais acolheu refugiados escravos das fazendas. Uma história bonita. Ela cumpriu o seu papel. Uma terceira cidade, aí já entra não conheço muito a história, mas tem uma cidade de Filadélfia aqui no Brasil, assim como também tem Nova York no Maranhão, olha só, gente, no meu estado, tem a cidade de Nova York. Não sei se é piada e tal, mas tem a cidade de Filadélfia, na divisa do Tocantins com o Maranhão, às margens do rio Tocantins. Também é uma história bonita. A cidade de Filadélfia, no Tocantins, antigo Goiás, agora Tocantins, né? Amor fraternal. Só que amor fraternal, você ama aquilo que você vê. Você ama por afinidade, porque você gosta da outra pessoa. Já o amor sacrificial, o amor ágape, é diferente. Você tem que amar incondicionalmente. E esse é o ponto da ascensão. É você ser capaz de amar aquilo que eu não vou com a cara, mas você tem que amar. Eu não gosto, mas você tem que amar. Não é uma opção. É um mandamento. Tá certo? Isso só é possível pelo poder de Deus, que nos está disponível. Então não há justificativa para você não fazer o que você precisa fazer. Não há justificativa para eu fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Deus me deu esse poder de fazer até aquilo que eu não gosto. Só que é para a glória dele. E isso autentica a minha ascensão espiritual. Né? Porque há resultados. Né? A genética divina estando presente em mim e em você, ou seja, a natureza estando presente em mim e em você, né? É possível, pelo poder de Deus, ascender na fé. Você fala, mas a minha fé é tão pequena. Tá, talvez porque você esteja gostando dessa fé tão pequena. Entendeu? Porque é possível. Se você tem entendimento, consciência de que você é co-participante da natureza divina, então você tem condições de entendeu? Amanhã, segunda-feira, mês que vem, ano que vem, né? E se preparem. Pastor Luiz César tomará posse dia 6 de setembro. Ele vai mexer com vocês, como igreja, através da palavra, obviamente. Entendeu? Eu estou avisando. Viu? E por fim, há resultados nesse despertar da consciência de uma nova natureza em Cristo. Né? Há um resultado. Quais são esses resultados? Esses resultados, primeiro, eles carimbam o passaporte para a entrada no reino precioso de Cristo. Nesse reino que é já, mas ainda não, porque também às vezes a falta desse entendimento, fala, não, quando eu for para o céu, então quando eu estiver no céu, meu querido, não, você está perdendo. Se você ficar nessa, porque quando eu chegar no céu, você está perdendo. Entendeu? Por quê? Nós já fomos incluídos, tá certo? Não há mais condenação sobre aquele que está em Cristo. Não há, o escrito de dívida que nos era prejudicial foi rasgado, foi anulado todo o escrito de dívida que nos era prejudicial, Colossenses 2. Então, por que viver uma vida como se você estivesse carregando o mundo sobre o mundo todo nas tuas costas? Por que viver uma vida oprimida? Não foi para isso que Jesus te chamou, a mim e a você.
Pelo contrário, ele diz, olha, vinde a mim você exatamente que está sobrecarregado. Às vezes a gente usa isso para o outro, para o incrédulo, que não entende isso, que ele está morto nos teus delitos e pecados. Essa fala foi para mim e para você. Você que está cansado, sobrecarregado, vem a mim, eu vou te aliviar. Eu vou trocar esse jugo que você mesmo colocou sobre si, ou então outro colocou e você aceitou. Sabe essa coisa? Alguém vem e fala, faz um comentário sobre você, fala, pois é, o fulano falou isso de mim. E daí? Ele tentou jogar a sujeira dele sobre você, e você simplesmente aceitou. Jesus fala, olha, vinde a mim, vem comigo, e eu vou trocar esse jugo, eu vou carregar esse jugo para você, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e ainda vou dar um bônus para você, eu vou encontrar descanso para a tua alma. E esse descanso que ele vai encontrar é já, meu irmão, porque esse descanso está nele, ele está vivo, ele está presente, está na palavra. Eu preciso descansar, tirar férias. Tá, ótimo. Tem que descansar e tirar férias e descansar. Só que, meu irmão, ficar à toa na praia ou em qualquer lugar não vai gerar descanso. Vai gerar, mas é despesa às vezes, contas a pagar, e você vai voltar tão cansado, porque o descanso é na alma, é na essência. Se a tua alma não está descansada, isso é um peso, vai te corroer. Então se preocupe com o descanso da tua alma, do seu crescimento, do seu fortalecimento, diante de tanta sujeira, de tanta coisa que nos cerca nesse mundo. Uma notícia ruim, e outra mais ruim ainda todo dia. E isso vai nos minando. Agora, que se você tem uma fé ascensional, você vai entender que Jesus é soberano, que você já conhece o final das Escrituras, ele é o campeão, ele é o vencedor, e que você é vencedor com ele. É simples assim. Então, quais são os resultados? Frutificação. Verso 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando, não é só presente não, tá? É aumentando, crescendo cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa epignose, de você entender o mundo, a vida, a partir daquele que a criou. Tá certo? Os psicólogos, os biólogos, os sociólogos, as novas ciências, né, estudam a partir da criação. O conhecimento, esse pleno conhecimento, você estuda com o Criador. É você entender a vida a partir daquele que a criou, com o propósito específico, único. E aí, onde eu e você entramos como objeto desse Criador, como a mais preciosa da criação, a humanidade, que é a única que foi criada à imagem e semelhança do Criador, ou para a imagem e semelhança do Criador. Então, nesse ponto, ou pensando a partir disso, ou com esse prisma, eu e você somos muito importantes para o Criador. Então, eu preciso entender a vida da perspectiva daquele que me criou. Conhece a história do relógio suíço? Conhece a história do relógio suíço? O sujeito, ele comprou um relógio suíço. E aí deu problema no relógio. E ninguém sabia consertar o bendito do relógio. Tá certo? Aí mandaram o relógio lá para a Suíça, para o cara que desenvolveu o relógio. Em segundos. Ele já resolveu. Por quê? Porque foi ele que fez, ele sabe o que está, como é que funciona. Ele conhece cada parafusinho, cada molinha, cada detalhe. Então, quem é que me conhece? A minha esposa? Meus pais? Meus filhos?
Conhece um pouquinho. Quem me conhece é quem me fez. E quem me fez? Deus. Ele que me formou no ventre da minha mãe. Substância ainda informe. Salmo 139. Leia todo dia o Salmo 139. Todo dia, se possível. Leia o Salmo, até enjoar. Leia o Salmo 139. Aí você vai entender um pouquinho da dinâmica da vida. Aí você vai brigar, vai ficar com raiva, sei lá, mas leia todo dia. Salmo 139. Frutificação do pleno conhecimento de Cristo. Visão, verso 9. Pois aquele que não tem essas coisas, esses predicados, essas qualidades, essas 7 qualidades, é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Você se esqueceu de tudo que Jesus fez por mim e por você. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição é para me dar exatamente essa nova natureza. Me dá uma condição de vida plena, vida em abundância, apesar do que está à minha volta. Ter essa visão celestial. E, por fim, segurança. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Não se acomode. Eu já ouvi aquelas, tipo assim, pastor, já conheço, já estudei isso, já sei. Não fala isso. Tá certo? Quanto mais eu estudo, quanto mais você estuda, aquele que procura conhecer, a conclusão é aquela do filósofo. Só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei. No dia que você falar, olha, eu só sei que nada sei, você está no caminho certo. Mas no dia que você falar, eu já sei, desconfie dessa sua fala. Não vou mais à escola bíblica porque eu já, enfim, já sei tudo. Já sei até o que o pastor vai falar. Tá bom. Não, se fosse você, não entrava nessa. A eleição divina, meus irmãos, que é outra desculpa. Warren Wiersbe diz o seguinte, que a eleição divina não serve de desculpa para a preguiça humana. Está tudo nas mãos de Deus. Deus já sabe. Ele sabe. Você é que não sabe. Eu é que não sei. Eu sei que ele sabe. Eu não sei, então eu vou buscá-lo para saber, para não andar às escuras. Meus irmãos, para mim, um dos piores sentimentos, dos muitos que existem, para mim, a pior das sensações é a sensação de você estar perdido. Eu me sinto mal. Sabe? Você está num lugar e você está desorientado, não sabe para onde ir. E aí, pior, para o macho, né, para um homem, é ter que perguntar. Entendeu? Que a gente não gosta de perguntar, não. Né? Onde quer? A gente quer estar no controle. Então, essa sensação de você estar perdido, estar inseguro, não sabe para onde vai, o que vai fazer amanhã, no ano que vem e tal, isso é horrível. Então, e como é que eu alcanço essa segurança? Tem gente que não tem... O pior sentimento para o ser humano é esse sentimento de incerteza do destino. Tá certo? Eu sei para onde eu vou. Tem uma história da senhora que perdeu um ente querido, e aí estava todo mundo lá, coitada da senhora, né, da irmã que perdeu o ente querido, falando, não perdi não. Eu sei onde ele está. Não perdi ninguém não. Eu sei onde ele está no céu, está na casa do Pai. Então, isso parece arrogância, prepotência, mas não, meu irmão, isso é segurança. Vocês sabem quem tem, pois eu sei quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E nós estamos cercados dessas mensagens maravilhosas, para a gente não viver uma vida de qualquer jeito, mas sim uma vida ascensional. E essa é a conclusão, não pode ser outra, né? O despertar da consciência de uma nova natureza em Cristo, ela nos leva a ter clareza, discernimento e lucidez espiritual para viver a vida sob a tutela de uma fé preciosa, de uma promessa preciosa e de um reino precioso. Entendeu? Esse é o cardápio da vida cristã ascensional. Epi, no grego. Sobre, acima. Tá certo? Amém? Vamos orar? Gostaria que você fizesse
a sua oração agora, de confissão, ou de gratidão, ou de petição. Não sei como está a sua condição de vida, como está a sua ascensão na vida cristã. Às vezes a gente olha sempre um novo convertido, achando que ele precisa crescer, quando a gente às vezes está estagnado. E o autor aos Hebreus nos adverte para não ficarmos como crianças, mas crescermos espiritualmente. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma manhã, já finalizando, caminhando para o final deste mês de agosto. Obrigado, porque o Senhor está conosco o tempo todo, não importa. As tuas promessas, elas são sempre preciosas, porque elas são fiéis e verdadeiras. E o Senhor as compartilhou conosco. A sua fé, como diz o apóstolo Pedro, é preciosa, e o Senhor compartilhou conosco. O teu poder é precioso, tudo que o Senhor fez é precioso, e o Senhor compartilhou conosco, e compartilha conosco, porque para aqueles que julgam tardia a volta do Senhor, julga demorada, é para que a gente tenha condições de, independente do Senhor voltar ou não, hoje ou amanhã, vivemos uma vida do lado de cada eternidade, como estando do lado de lá da eternidade, porque vivemos com o Senhor e para o Senhor. Que o teu Espírito, ó Deus, traga essa consciência aos meus irmãos e a mim, que eu jamais perca essa lucidez, esse estado de lucidez e de consciência, para me portar e para nos portarmos a partir dessa nova natureza que o Senhor mesmo nos incluiu nela. Obrigado, Senhor, obrigado. E siga falando conosco, agora a seguir através da escola bíblica, nas várias classes, que o Senhor Deus use cada professor, a Tua palavra sobretudo, para nos trazer esse crescimento, essa ascensão, a partir da natureza, dessa natureza divina que o Senhor compartilha conosco, pela Tua misericórdia, graça e bondade. E por Jesus, o Teu Filho amado, que se revelou na cruz. Amém e amém.